Ana Luz, estreou a live. Bem-vinda, amada. Trica, amadinha, gratidão. Gratidão, família linda, vão chegando. Boa noite. Mais uma, né? Tava ao vivo daqui ainda há pouco com a Fê, lá de São Paulo. Intervalinho aí em breve. E estamos aí de novo. Os loucos da live. Épocas de live, né, gente? É o que tem, né? Vamos chegando. Vamos chegando aí, família. Tomem assento. A casa é sua. Cris tentou assistir, a internet não deixou, mas agora ela vai deixar. Tá? Prometo. Bem-vindo, galera. Não, Drica, tô resfriado não. Pareço? Nariz meio vermelho. Acho que é o frio. O frio que tá fazendo aqui, tá um vento. Bom, região toda, né? Mas eu moro aqui do lado da praia, né? Dá um ventão aqui, tá bem frio. Vão chegando, galera, vão chegando. Boa noite a todos, família linda. Agora vai, já foi. Adri, linda, gratidão, viu? Beijo grande, estamos sempre junto. Boa noite, galera que tá chegando, tá dando boa noite. Deixa eu fixar aqui o comentário da Josi já para ficar fixado até o final. Milena, boa noite, seja bem-vinda, amada. Ó, já que, Márcia, sacanagem isso, hein? Na Bahia com muito calor. E nós aqui virando pinguim. Eu tenho uma história com a Bahia, viu, Márcia? Eu vou há 10 anos para Bahia seguidos. Tenho um terreno na Bahia, na península de Maraú, em Barra Grande, né? Sou apaixonado pela Bahia. Bem-vindos, galera. Vamos que vamos. Eu deixei o comentário aqui, fixado aqui embaixo, tá? Que a gente vai falar ao longo da live sobre o workshop, muitos de vocês já estão sabendo, né? Esse é um workshop que vai acontecer no dia 5 de setembro, Método Vênus, que são protocolos, utilizar as novas energias. Tá bom, Pri? Vou falar sobre isso. Um pouco como os ataques espirituais, como acontece. Vou falar sobre isso, tá? A gente já vai começar falando sobre isso. Dia 5 de setembro, junto com a doutora Catiúcia, né? Dermatologista de Blumenau, uma médica da nova era total, né? Totalmente conectada. Nós vamos estar fazendo esse workshop juntos para disponibilizar ferramentas para otimizar essas novas frequências que nós já estamos todos submersos nela, frequência da quinta dimensão, frequência de Alcione, frequência da luz pura, enfim. Ó, a Kátia está aí, ó. Boa noite, Kátia. Nós vamos disponibilizar um protocolo, um método, nós vamos entregar num material, num MP3, para as pessoas ouvirem todos os dias para otimizar essas potencialidades. Não são novas potencialidades, são potencialidades que a humanidade tem desde tempos. Nós, controle de frequência, desligaram as nossas um quinto das nossas fitas do DNA, nós passamos a funcionar só com um sexto do nosso potencial e aí nós funcionamos de forma muito limitada, como a gente sabe, né? E aí reativando esses conhecimentos, colocando em prática no dia a dia através de um protocolo, a gente consegue potencializar novamente isso, que já está aí, né? Mas nem todo mundo consegue fazer isso virar prática, vida, dia a dia, para rejuvenescimento, para saúde, para beleza, para autocura, para longevidade, para vitalidade, que é o que o workshop se propõe, tá? Mas eu vou falar um pouco mais ao longo da live sobre isso, tá bom, amados? Vamos fazer o nosso Pai Nosso em aramaico, então, seguido da tradução, como a gente já está habituado a fazer. Uma respiração profunda. Quem quiser fazer o sinal do Cristo, os 2 dedos, indicador e polegar. Indicador e polegar? Eu não sei. Não, médio, né? O polegar é outro, né? Eu sou meio perdido com os dedos. Indicador e médio. No centro cardíaco. E na outra mão, os 3 dedos
voltados para cima. O que Cristo, quando ele aparece assim nas imagens, nas igrejas, né? O que ele está querendo? Qual é a informação que ele está enviando ali? Né? Eu estou de coração, com o coração conectado na minha pátria, no meu lar, na minha casa, que é o cinturão de Órion. Cristo é uma consciência de Órion. Né? Então, por que os 3 dedos? Porque o portal de entrada de Órion, aqui para nós, é as 3 Marias. Então, a gente consegue olhar para a constelação de Órion todos os dias. É só olhar para o céu e identificar as 3 Marias. Ali é a porta de entrada da constelação de Órion. Então, quando Cristo faz dedos no cardíaco e aponta a mão direita para cima, ele está reverenciando de coração a sua pátria, a sua origem, que é a constelação de Órion. Ok? Então, vamos lá. Quem quiser fazer esse gestual, né? Quem não quiser, fica só tranquilo, à vontade, ouve. Sem muito tem né, gente? Aqui a gente está sempre quebrando esses protocolos, né? Tem que ter uma postura específica, não tem que ter uma ritualística para as coisas. A gente estar inteiro nas coisas é muito mais importante do que qualquer padrão, né, de funcionamento. Tá bom? Abvund Bashmai, Netkad Shimach, Teitei Malkutar. Nervoet Subiana Raikana, do Bashmaya Ach. Havlan Larmat Sumkanan Yomana, Washboklan Halben Wartahan. Raikana da Fanan Shuahan Hayoben. Wela Talan Lenissuna, Ela Patsan Mimbisha. Metode la He Malkuta, Wahala Wateshbukta, Lahalan Naomi. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, 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 galera. Bem-vindos. Tá aí, mãe. Alguém tá perguntando se a mãe tá aí. E a mãe respondeu, tô sim. Vocês são demais, gente. Vamos lá então, galera. Eu quero começar já divulgando, eu não posso esquecer, amanhã eu vou começar a divulgação no Instagram e tal. Segunda-feira eu vou fazer uma live com o Dr. Vitor Azini. Gente, Fê, a Fezinha tá aí, eu tava em live agora com ela ainda há pouco, das 6h30 às 7h30. Foi bem bacana a nossa live, Fê, gratidão. Segunda-feira, gente, às 18h30, segunda-feira é dia, se eu não me engano, dia 1º de setembro, é isso? Ou dia 31? Eu não me recordo agora. Dr. Vitor Azini, eu já falei em várias lives, eu falo nos meus cursos sobre a questão da alimentação. Eu tenho 46 anos e quando eu cheguei ali para os 41, 42, eu comecei a sentir algumas coisas a minha saúde... 31, obrigado, Paty. A minha saúde já não estava assim, eu estava tendo problemas de ordem orgânica, né, vitalidade e tal. E aí eu, né, sempre fui um auto-observador, comecei a perceber isso de forma muito clara. E fui atrás de informação, e a primeira informação que eu achei na internet foi um curso, que o nome do curso tem até hoje, que é O Homem Super Saudável. Eles têm um trabalho mais voltado para o público masculino. Aí eu fui para dentro, comprei o curso, adorei, assim, mudei minha forma de me alimentar. Aí eu percebi que tudo que eu estava fazendo, achando que eu estava me beneficiando, na verdade eu estava dando um tiro no pé com relação à saúde física orgânica, né? Então eu comecei a seguir os protocolos do Dr. Vitor Azini, e a minha saúde, sim, se transformou de 4 anos para cá. Depois eu fui procurar um outro médico, não é ele, que na época ele não morava aqui em Floripa ainda, agora ele mora.
Aí eu fui num médico que é amigo meu, o André Dalef, que tem uma linha parecida, que é a medicina integrativa, né? Então eu faço acompanhamento com essa especialidade da medicina hoje. Mudei completamente a forma de me alimentar, de fazer minha atividade física, e eu tive um aumento assim significativo, exponencial nos meus níveis de saúde, né? Isso os indicativos mostram, os exames, né? Então não tem muito o que discutir. O Dr. Azini foi quem abriu essas portas desse novo olhar para isso, né? Há 4, 5 anos atrás. E aí eu acompanhando ele, depois troquei umas ideias com ele, e aí fui percebendo que ele também tem toda uma pegada assim de acreditar naquilo que não é físico e palpável, né? Ele tem uma abordagem metafísica também bem forte. Não é tão evidente como a da Kate, né? A Kate é mais... Ela explana mais isso nas falas dela e até no consultório. Ele aplica mais a medicina integrativa mesmo, mas ele tem toda uma gama de conhecimentos dessa parte energética, metafísica, que ele não fala, né, publicamente, mas ele aplica isso no trabalho dele porque eu conheço o trabalho dele. Então é um cara que tem uma baita reputação aí no país inteiro, talvez vocês devam conhecer, né? Então segunda-feira eu vou ter o prazer de estar fazendo essa live com ele às 18h30. Vocês todos estão convidados a participar, tá bom? Então, vamos começar nosso papo de hoje, gente. Vamos falar da pergunta... Isso, Tati, ele é fera. Ele é muito fera. E assim, ó, é um ser humano, assim, fabuloso, assim, simplíssimo, um cara extremamente acessível, boa gente, demais, demais. Um cara, eu sou fã do trabalho dele e da pessoa que ele é. Amados, família, vocês lembram que eu falei na live passada, e aí teve a live com a Vani, acho que foi na sexta de manhã também, que eu falei que ia abordar o assunto vacina e tal. Repensei isso e não vou falar isso aqui hoje, tá? Por quê, gente? Uma coisa que a gente precisa falar aqui, fazer uma live, não, principalmente se tratando desses assuntos, né, que a gente envolve com coisas espirituais, coisas energéticas, não é tão simples assim. Não é chegar, abrir o celular e falar, né? Envolve todo um preparo, a gente está mexendo com pessoas, com energias, com pessoas que estão em processos específicos. E numa live a gente consegue modificar a trajetória de uma pessoa para a luz, que é o nosso objetivo aqui, né? Essa pessoa, é lógico que ela tem os seres de luz que estão trabalhando com ela, mas principalmente se ela está no início de caminhada, existe ainda muita energia dissonante que não quer que ela caminhe. E todo mundo que ela, no início da sua caminhada, é muito sabotada para não ir adiante. Comigo aconteceu assim. Acho que com boa parte de vocês também aconteceu, ou talvez esteja acontecendo. Saiba que isso é normal, né? Quando é que eles vão desistir de você? Quando você caminhar e mostrar para eles em atitudes. Pode vir, pode bater, que eu balanço, mas não caio. Eu vou continuar a minha trajetória, querendo vocês ou não, né? E aí em algum momento eles vão te largar, eles vão dizer assim, esse aí não tem mais jeito não, esse aí já foi, vamos focar em outro porque esse já passou a curva. Mas mesmo assim tem que ficar atento, orando e vigiando o tempo todo, porque se tu der meia brecha, mesmo eu com 30 anos de caminhada, se eu ficar 2, 3 dias aí sem silenciar, me alimentando mal, tomando goró, falando bobagem, vendo TV aberta, entrando nessa conexão, eu vou abrir brecha. A brecha é isso. A brecha é a gente vibrar em baixa frequência. Se estiver vibrando em alta frequência, esquece, não tem. Agora, por mínimo que seja, que você entra numa vibração de medo, de falta, de carência, de vitimismo, de mimimi, nhenhenhé, de julgamento, enfim, se você vibra por minutos que seja numa vibração dessa, é como se estivesse abrindo uma portinha. E aí se tiver um ser de baixa frequência ali, a espreita, ele entra por essa portinha, por essa brecha e te atinge. E aí te derruba a frequência, daí você fica lá 3 dias, uma semana, para voltar de novo para aquela alta frequência que você estava, né? Mas a culpa não é dele, a responsabilidade é nossa, porque a gente abriu a porta. Ponto. Então, quando Cristo falava orai e vigiai, é disso que ele falava, tá? E, gente, falar sobre alguns assuntos hoje não é abrir uma portinha, é abrir um portal gigantesco para ser de treva. Por quê? Porque, primeiro, que tem muita polêmica.
né? E não que as polêmicas sejam ruins, né? As divergências de opinião sejam ruins, mas em alguns assuntos ela derruba a frequência da gente, né? Em assuntos que têm opiniões muito diversas e que é diferente a gente falar, por exemplo, vamos falar de futebol, um é Flamengo, o outro é Vasco. Ok. É uma divergência de opinião, de gosto, de sintonia, que a não ser que tu seja um imbecil, daqueles torcedor que se mata, né? Não vai te gerar. É engraçado, né? Eu sei porque eu tenho os meus gostos futebolísticos também, mas não sou desses caras loucos de futebol, né? E eu, quando eu tô conversando com os meus amigos, eu zoo com eles. Aí se o meu time ganha deles, eu zoo. E se eles me ganham, eles me zoam. Mas não vai passar disso, não vai entrar em aspectos emocionais, né? Quando a gente fala desses assuntos, as divergências vão para esses lugares de ofensas, de desestabilização emocional. Ou seja, a minha fala vai provocar desestabilização num grupo grande, né? E aí sabe quem é atacado depois? Eu. É assim, quem tá aí nesse trabalho, às vezes quem tá fazendo trabalhos afetando pessoas em grupos públicos, palestras, que fala para mais gente, que atinge mais pessoas, sabe do que eu tô falando, né? A gente é alvo mesmo. Por quê? Porque eles sabem que a nossa ação vai gerar um prejuízo para a equipe deles maior do que se eu fosse um cara que estivesse falando para uma pessoa. Então, a visibilidade. Vamos voltar para o futebol de novo, né? Se Brasil e Argentina forem jogar, o técnico do Brasil, o Tite, vai mandar marcar o Messi. Por quê? Porque o Messi é aquele que leva mais perigo para o gol do Brasil, né? Para a seleção brasileira tomar o gol. É isso, né? Então a gente é muito visado. Então abrir. Eu vou falar disso. Ponto. Para uma pessoa desavisada, ela entra e fala e tá tudo bem. Só que 2, 3 dias depois ela cai e fica uma semana se batendo, literalmente, em casa, com dor de cabeça, acordando à noite, com desconforto estomacal, com sudorese. E aí essa pessoa que está desavisada não sabe o que está acontecendo. Como eu sei e já passei por muito por isso na vida, mas muito mesmo, hoje eu preciso tomar cuidado com certas coisas, tá? Então, isso é assunto para a gente falar em canal fechado, em curso fechado, não numa live que vai ficar salva, que vai ser compartilhada para N pessoas amanhã. Zene foi boa, né? Zene eu nunca tinha ouvido, essa foi nova. E a coisa vai para um, vai para outro, de 200 vai para 400 e vai para 800. E aí, quem é o autor dessa fala, dessa informação, né? Eu, de certa forma, conectei com essa frequência desses trevosos, né? Então, Everton, o Everton, é muito interessante a gente prestar muita atenção nisso, cara, porque quando a gente está desavisado com relação a isso, a gente entra... Gente, na época da política a gente viu isso sim acontecer a rodo, né? Eu vi pessoas sendo... assim, caindo frequência, assim, terapeutas, pessoas que estão muito envolvidas nesse meio, que eram ou de um lado ou do outro lado, entrando em discussões inflamadas na internet, e aí vinham e pediam opinião. Eu falei, galera, desculpa, me exclua, me inclua fora dessa, né? Porque eu já estava avisado, né, com relação a essas coisas. E essas pessoas iam, enquanto você está, uma coisa que é muito interessante, enquanto você está no calor da discussão, a frequência não cai. Você se mantém. Porque você está nutrido daquela energia emocional, a energia emocional ela te nutre para aquele combate, para aquele embate. Mas depois, quando o emocional cessa, aquela energia que você despendiou para aquilo, ela te faz falta para as coisas do dia a dia. E aí você cai doente, e aí você cai em confusão mental, em falta de clareza, porque você usou uma matéria-prima importantíssima para a tua vida, para as tuas coisas, para a tua família, para o teu trabalho, para a tua saúde, para a tua vitalidade, em discussões desnecessárias. Em discussões que não vão chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque cada um vai ter a sua ideia, não adianta. Ninguém convence ninguém. As pessoas se autoconvencem. Ponto. Então, eu vou me dar o direito de não falar sobre isso,
por conta de todas essas questões, tá? Lógico, a gente sempre fala de coisas que têm um certo nível de polêmica e tal, mas tem coisas que literalmente não dá, gente. E eu sugiro para vocês, não entrem. Começou ó, a falar de... Eu tenho grupos de amigos, né? Um mês atrás eu fui encontrar com um grupo de amigos da faculdade, né? E aí vem os papos, né, gente? Assim, amigos, a gente tinha gente ali que eu não via há 15 anos. E aí nós estávamos lá, 6, 7 pessoas, e começou, né? Daqui a pouco, o Bolsonaro não sei o quê, e o PT, e o bababá, e o Moro, e não sei o quê. Eu falei, ai meu Deus, já sei onde é que isso aí acaba, né? E tinha lá a facção direita e a facção esquerda, e eu fiquei ali no meio, né? E eu tentando puxar o papo da galera pro outro lado, né? Galera, vamos falar de futebol, vamos rir, né? Vamos dar risada. Faz tempo que a gente não se encontra. Mas não teve jeito, gente. Não teve jeito. Daqui a pouco a coisa começou a se inflamar, se inflamar, se inflamar. Aí um lá pegou, levantou e saiu, foi embora. Ou seja, uma conversa de amigos de faculdade de 30 anos atrás. 30 eu exagerei, né? 20 e poucos anos. 25 anos atrás. Que eram para se encontrar e se abraçar, se confraternizar, acabaram, né? Muitos dali se desconectaram completamente por uma questão que não vale a pena. Eu sempre gosto de falar, não é a gente ficar isento. Tem a sua opinião, tem até a sua polaridade ideológica. Não tem problema nenhum, seja de esquerda, seja de direita. Mas não entre em viagem de discutir com um familiar, com um amigo ou com alguém que você quer bem sobre essas questões. Se for uma conversa, beleza. Ó, dá o teu ponto de vista, eu dou o meu. E se tiver certeza que não vai ter esse componente emocional, ótimo, é uma troca de ideia. Os dois vão sair, né, vão pensar no ponto de vista do outro, vão sair dali mais enriquecidos. Agora, se for aquela coisa de gente fanática, não entra. Não entra. Porque você vai desperdiçar uma tonelada de energia que vai te faltar no dia seguinte. Aí no dia seguinte, 2 dias depois, cai doente, tem uma discussão com alguém, porque você desequilibra todo o teu sistema energético com isso, e você não faz qualquer ideia, qualquer link com aquela conversa de ontem. Então isso é muito sério. Tá? Vamos conversar. Tudo é energia, cuide da sua. A frase do Victor, é verdade. A pergunta... Qual foi a pergunta que fizeram, gente, para mim lá atrás? Sobre os ataques espirituais, né? Gente, tá totalmente linkado com isso que eu estava falando até agora, tá? Ataques espirituais acontecem, obsessores existem, né? Mas tem aquela coisa, tem gente que vira viciado em obsessor, o louco dos obsessores, né? Tudo o que acontece, deu uma topada, tem obsessor. Tá com dor de cabeça, tem um obsessor. Perdeu o ônibus, o obsessor me fez atrasar para perder o ônibus. Né? Tem gente que cai nessa pira, nessa noia. Não chama a responsabilidade da sua vida para si. Né? Então, muita calma nessa hora. Menos, bem menos. Né? Existe obsessor? Existe. Existe tanto o ser de luz que está trabalhando para que você dê os seus passos de engrandecimento, de esclarecimento, que eleve frequência. Existe esse ser trabalhando com a gente no dia a dia? Sim, existe. Desde que a gente nasceu. A gente chama de anjo da guarda, de mentor, de guia, de protetor, de benfeitor espiritual, uma série de nomenclaturas. Assim como existe aquele curva de rio, aquele espírito atrasado, né? Moralmente atrasado, antiético, que... Boa, Ipongarte. Toda obsessão é por sintonia. Não existe nada. Se eu caio em doença, gente, é porque eu entrei na frequência da doença. Se eu caio em crise financeira, é porque eu estou sintonizado com crise financeira. Se eu entro em abundância, é porque eu me conectei com a frequência da abundância. Se eu entro em conflito, é porque eu conectei com a frequência do conflito. Sempre. Então... eu tô assim porque eu tenho um time de obsessores aqui me acompanhando o dia inteiro. Tem, porque tu entrou em conexão com eles. Ponto. Simples assim. Tá, como é que faz para sair sair do controle, sair desse meio, dessa névoa de obsessores que me rodeiam? Vamos entender a diferença entre ser de luz e ser de sombra. Desculpa, sombra não é nomenclatura, é treva. Sombra é outra coisa. Mas isso não dá para explicar aqui. Né? A gente usa muito sombra
para determinar o que é, na verdade, é treva. Então eu vou falar agora de ser de luz e ser de treva. Qual é a diferença de um ser de luz para um ser de treva? O ser de luz precisa de um componente específico para se aproximar da gente. De uma casa, vamos usar o exemplo de uma casa. Aqui está a minha casa, tá? Quando é que a minha casa vai estar cheio, repleto de ser de luz? De seres de alta frequência, de seres de alta envergadura espiritual, moral, frequencial. Quando na minha casa tiver matéria-prima para eles, tiver alimento para eles. Qual é o alimento? O que é que alimenta um ser de luz? Alegria, paz, limpeza, ordem, organização. Lembrem disso. Não é só, a gente entra muitas vezes na viagem espiritual, eu tenho que estar sempre mantra, de bata, de falando baixinho, e a minha casa é uma zona. Tem goteira, tem mofo. Ser de treva também se aproveita de ambientes físicos para se materializar. Não esqueçam disso, tá? Não são apenas questões mentais, emocionais, espirituais. São questões físicas também. Sujeira, mofo, desorganização, desordem, tudo jogado, tudo desorganizado, mal cheiroso, escuro, mal arejado, também é um chamariz para ser de treva. Então, o ser de luz se alimenta de quê? De alegria, de paz, de amorosidade, de gratidão, de dança, de riso, de fragrâncias agradáveis, de luz, de clareza, de cores, de ambientes alegres, arejados. Vamos para o outro lado, um ser de treva, do que é que ele se alimenta? O que é que atrai um ser de treva? Desordem, mau cheiro, desorganização, lógico, tristeza, angústia, falta de entusiasmo, falta de empatia, reclamação, informação de baixa frequência que tu deixa veiculando na tua casa no dia a dia. Liga lá a Globo e deixa rolando o dia inteiro e quer que a casa esteja repleta de ser de luz. Ser de luz não gosta da Globo, gente. Ser de luz não gosta da TV aberta, ele não gosta do Datena. Não é que ele não gosta, ele não sintoniza. O ser de luz nem tem esse componente de não gostar de alguém. Ele só não sintoniza, né? Ele não sintoniza. Pronto, não é a vibe dele. O que ele vai fazer ali? Ele não vai. Ele foge dali. Então, quando a gente não cuida do nosso ambiente, da nossa casa, e a nossa casa começa pelo nosso corpo, pelo nosso físico, pelo nosso invólucro carnal, a gente se torna uma presa, né? Um ambiente, um terreno atrativo para atrair seres trevosos, seres de baixa frequência. O que fazer para sair disso? Se entrar nisso é estar em baixa frequência ou estar em ambientes de baixa frequência, qual é o caminho para sair disso? A alta frequência. Estar em ambientes de alta frequência. Tornar o seu entorno um ambiente de alta frequência. Pronto. Dessa forma, nós vamos sair do jugo da baixa frequência dos seres de treva. É simples assim. Por quê? Porque é ressonância. Tem nesse caminhar, alimentação, tem assim, gente, tudo, bebida, a maneira, vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, eu não sou o puritano que não bebe, não, eu tomo meu vinho, tomo minha cerveja, tem nada disso, né? Eu vivo, eu sou um ser humano, né? Mas eu sei o que me leva para alta frequência e o que me leva para baixa frequência. Se eu tomar uma taça de vinho, eu vibro em alta frequência. Se eu tomar 4 taças de vinho, eu fico bêbado. E bêbado, eu perco o controle do meu mental, do meu racional. Quando eu perco o controle, eu abro brecha. É a mesma coisa, é vinho. A gente está falando da mesma coisa. Só que eu estou falando de uma maneira de usar o vinho e a outra maneira de usar o vinho. Então, é coerência, é caminho do meio, é processo, né? Então, é tudo isso que a gente tem que ponderar. Então, eu quero sair dessa coisa de baixa frequência, que eu estou envolvido, que eu estou enliado. Eleva a frequência. Começa a abrir as janelas da tua casa, deixa o sol entrar, faz uma varredura, deixa o vento fazer o trabalho dele, limpa a tua casa, faz faxina na tua casa, né? Tem gente que não gosta de fazer faxina, né? É uma das coisas mais fantásticas que tem para a limpeza, não apenas física, mas para a limpeza emocional do ambiente e o nosso emocional.
Eu adoro fazer faxina em casa. Por quê? Porque eu sei que no momento que eu estou fazendo uma faxina física, existe uma faxina emocional que vai reverberar nos campos mentais, que vai reverberar em aspectos espirituais. E aí vai estar, uma faxina interfere em que tipo de energia e de frequência eu vou atrair para minha casa. Contratar alguém para fazer uma faxina tem o mesmo efeito? Não. Porque não tem um componente eu estou fazendo uma faxina no meu aspecto emocional. Mas para esses fins de deixar a tua casa limpa, cheirosa, agradável para algum tipo de energia, sim. Agora, se a pessoa que faz a faxina na tua casa for uma pessoa triste, depressiva, ela está impregnando em tudo que ela for passar o paninho, o pozinho, lavando a louça, impregnando os teus móveis, utensílios, os teus ambientes, os teus cômodos com a energia dela. Gente, o mundo das energias, ele é muito complexo. Ele é uma trama extremamente complexa e a gente tem que levar em consideração assim um monte de fatores. As coisas não são simples, às vezes, tão simplórias como parecem ser. Então, cuida muito, mas muito, para quem você leva para dentro da tua casa. As pessoas falam muito de sexo, né? Cuida muito das trocas sexuais que você vai ter. Lógico que sim, isso é uma troca muito intensa. É lógico que essa é uma das coisas mais importantes que a gente deve levar em consideração. Né? Essas trocas sexuais pela intensidade delas. Elas são intensas, né? Mas as pessoas não levam em consideração outras coisas. Uma conversa. Alguém que você contrata para fazer um serviço na tua casa. Um encanador. Puta, mas então eu vou ter que buscar a ficha do encanador para saber se ele é good vibe, se ele é nova era, se não é. Não estou falando isso. Não precisa levar para esse extremo. Mas que vai interferir, vai. Se o cara ficar um dia inteiro dentro da tua casa, consertando uma pia, um banheiro, seja lá o que for, e o cara tá cheio de problema, ou o cara é um alcoólatra, ou o cara ele tá exalando ali preocupação, ele brigou com a esposa antes de sair de casa, ele tá com raiva, ele tá com mágoa, ele tá com angústia, ele tá preocupado que ele não vai conseguir pagar as contas no final do mês, ele tá exalando tudo aquilo. Ele tá exalando aonde? No ambiente em que ele se encontra. O seu ambiente, a sua casa. Então, parece que é meio que moda, assim, cuida com, né, toda hora na internet, assim, cuida com as trocas, aí aparece um homem ou uma mulher trocando energia sexual. Claro que sim, cuida disso. Mas cuida também de quem tu contrata, cuida com quem você vai entrar em contato no dia a dia para uma conversa, para um café, cuida. Eu prefiro não ter trocas sexuais porque eu não encontro ninguém que vibre no meu patamar de frequência, parará, parará. Beleza. Aí você liga a televisão e fica uma porcaria falando de coronavírus e acidente não sei aonde. Gente, isso é uma troca que está rolando. Só não é sexual. Mas é uma troca, é alguém te disponibilizando, exalando uma informação dentro da tua casa e você está ali como receptor daquela informação. Ponto. Simples assim. Então, é muito mais do que... A Ju Alves está perguntando se os gatos conseguem limpar os miasmas da casa. Os gatos fazem um trabalho maravilhoso com relação a isso, gente. Os gatos são seres sencientes, né? São originários dos sirianos, né? É da raça dos sirianos. E eles têm uma propriedade de transmutação de energias assim magnífica, fantástica. Eu tinha 2 gatas pretas na outra casa onde eu morava e 2 terapeutas, 2 bruxas, né? Era a Morgana e a Helena. E eu tinha uma sala de atendimento embaixo, assim, e sempre que eu ia atender, uma delas vinha e ficava ou do lado da maca. Se eu fosse sozinho, eu ia muito sozinho para aquela sala para ler e tal, elas não vinham, ou vinham uma vez ou outra, mas não era. Mas quando eu descia para atender, quando alguém deitava em cima da maca, ou vinha a Helena ou vinha a Morgana, ou vinham as duas. Uma se colocava embaixo da maca, outra se colocava no cantinho. Teve um dia que eu atendi uma senhora, ela estava tão pesada, mas tão pesada, que ela foi embora, era noite já, 10 horas da noite ela foi embora. E aí eu fui dormir. Quando eu acordei, a Helena tinha vomitado a minha casa inteira. Eu tive essas gatas durante 4 anos, 5 anos. Eu nunca vi elas vomitarem. Naquele dia, depois daquele atendimento, que estava pesado, o histórico daquela senhora era muito pesado. A Helena ficou o tempo todo embaixo da maca naquele atendimento, o tempo todo. Aí era muito louco, e quando acabava o atendimento,
A pessoa estava deitada ainda, mas o atendimento já tinha acabado. Elas pegavam, elas sentem e saíam. E nesse dia, durante a madrugada, a Helena vomitou a casa, gente, imagina assim, a casa inteira de vômito da Helena. É ela que fez o que ela fez ali, na verdade? Ela me protegeu, né? Ela tirou aquela massa, aquela densidade, aqueles miasmas, aquelas lavas astrais, um monte de coisa que tem num trabalho terapêutico que é liberado, né? Ela pegou para ela sugou para que aquilo não viesse para mim, tá? Os cachorros já têm outra atribuição, tá, gente? A Bianca está perguntando, teve outras perguntas. O cachorro não tem essa atribuição de limpeza. O cachorro tem muito mais a questão da conexão, da lealdade, da amizade, de trabalhar aspectos emocionais. O cachorro trabalha muito o aspecto emocional de quem os tem, né? Dos seus donos. Eles têm a atribuição de cuidar do campo físico, né? O cachorro é um protetor, mas não nesses aspectos metafísicos como é o gato. Então o cachorro ele tem essa coisa do guardião do espaço, né? Ele cuida do espaço, e a coisa de trabalhar aspectos emocionais das pessoas, né? Bom, quem tem cachorrinho aí sabe disso, né, gente? Chegar em casa numa angústia, ou numa falta, numa tristeza. Aí você vê, eu não tenho cachorro, mas o cachorrinho da minha mãe, o Dobby, ele é daqueles pincher pequenininho, e quando eu chego lá na casa da minha mãe, ele é muito, ele sabe o barulho do meu carro. Ele sabe, Fernando, ele sabe que esse é o teu carro, pelo barulho, pelo som. E ele fica louquinho, assim. E às vezes ele tem aquele dia cansado, aquela coisa. Eu chego lá vem o Dobby, e se joga no meu colo e fica se esfregando em mim. Gente, é um bálsamo, né? Então o cachorro tem muito essa coisa de trabalhar esses aspectos, né? Que às vezes a gente precisa, às vezes a gente está mesmo num estado de carência afetiva. O cão trabalha muito essa questão da afetividade. Você pode ver, o cão é extremamente afetivo, né? O gato já não é. Quem tem gato ou já teve, sabe, né? O gato não é afetivo. O gato ele vai no teu colo quando ele quer alguma coisa. Se alguém tem um gato afetivo aqui, é um gato diferenciado, é um gato da 5D. Os gatos que eu conheço não são, é outra coisa. Eles expressam a sua amorosidade, a sua lealdade para com o seu dono de outras formas, né? Como a Helena, por exemplo, naquele atendimento onde ela me protegeu. Então, galera, energia, aspecto. Quem não viu ainda um filme bem antigo, né? A Profecia Celestina. Eu sou assim o louco dos filmes, né? Quando eu vejo um filme que bate aqui dentro e que eu me identifico com aquilo e que eu tenho uma mensagem que me vem dali e eu quero entender e esmiuçar aquela mensagem, eu vejo aquele filme assim. A Profecia Celestina eu vi mais de 50 vezes. Com certeza, sim. Sem medo de errar. Mais de 50. A Lolo, já que tá falando da Lolo. A Lolo, ela tá começando a olhar para Isis meio desconfiada agora. Helena, fala Pipo, meu primo querido. Helena, simples. Helena de Helena Blavatsky. A bruxona da teosofia. Ela era tão bruxona que eu botei o nome dela de Helena. Então, quem não assistiu, assista A Profecia Celestina. É um dos filmes que, para mim, mais retrata a questão da troca energética de forma fiel. Assim. O que acontece realmente nas relações, né? As relações, gente, qualquer relação, seja uma amizade, seja um relacionamento afetivo de casal, pai e filho, amigos, uma sociedade, enquanto a gente não entende e não compreende a forma de sustentar a nossa própria energia, de criar e gerar a nossa própria energia, enquanto a gente não aprendeu a ser um gerador próprio, a gerar a nossa própria energia, todas as nossas relações vão ser uma relação de dependência. Todas. Amizade, pai e filho. E isso não tem nada a ver com clareza, tem que ser um guru espiritual para aprender a fazer isso. Não. A pessoa que aprendeu a gerir a própria energia, às vezes ela nunca nem ouviu falar nada disso que a gente está falando. É aquela pessoa. A gente traduz isso com outro termo. Fulano de tal é bem resolvido, né? Bem resolvido. É isso.
O bem resolvido, por que uma pessoa é bem resolvida? Porque ela aprendeu a gerar a própria energia. Então, se ela entra num estado de carência financeira, ela se abala, ela não gosta, mas ela aprendeu a gerar energia. O que faz a gente prosperar financeiramente? Energia. Tudo é energia. A base de tudo é energia. Então, se eu entrei num estado de carência financeira, é um desequilíbrio energético. O fundo, a base é isso, a raiz é essa. Então, se alguém, o famoso bem resolvido, aquele que aprendeu a gerir e gerar energia própria, ele cai num estado, ele entrou num negócio furado, perdeu dinheiro, perdeu tudo que tinha. Ele não se desespera. Por quê? Porque ele é um autogerador de energia. Ele sabe que ele vai gerar energia o suficiente para prosperar de novo. Se um bem resolvido, vamos usar esse termo, aquele que aprendeu a gerar energia própria, ele é apaixonado pela esposa dele, mas a esposa dele acordou um dia lá e disse assim, meu, quer saber? Não tô mais afim, valeu, vou viajar ao mundo, foi bom enquanto durou, vazei. Se é alguém que não aprendeu a gerenciar, a gerar a sua própria energia, esse cara entra em depressão. Como eu entrei sei lá, 10 anos atrás, num fim de um relacionamento. Eu ainda não tinha... Eu sabia intelectualmente, mas não sabia fazer isso na prática. Então eu entrei num estado de depressão porque a energia que eu utilizava para fazer o dia a dia, para estar bem, elevado energeticamente, era simbiótica com a minha ex-namorada. Ou seja, eu me nutria da energia dela. Porque eu não aprendi, eu me tornei dependente da energia dela. A gente pode se tornar dependente da energia de um amigo, da energia de um lugar, da energia de um grupo de pessoas. Codependência. Boa, Fátima. Mas isso não acontece mais naquele que aprendeu a gerar a sua própria energia. Aquele que aprendeu a ser um gerador próprio. Ele vai terminar o relacionamento? Vai. Vai ficar triste? Vai. Por quê? Porque isso é da vida. Isso faz parte dos aprendizados que a gente tem, né? Que a gente tem que vivenciar no mundo. Um fim de um relacionamento, a quebra de uma empresa, uma dificuldade financeira, uma doente, a perda de um familiar, né? Isso serve para tudo, gente. Né? Daqui a pouco, sei lá, um familiar muito próximo meu morre. Vai para o outro... Morte não existe, a gente já sabe aqui, tá? Mas vamos usar os termos aqui. Vamos falar na cozinha, como diria o Gasparetto. Depois eu vou falar sobre isso, tá, Júlia? Morre. É lógico que eu não vou pro velório dessa pessoa e vou ficar feliz. Poxa, que legal, morreu, uhul, né? Por quê? Porque existe um aspecto emocional aí que vai entrar na equação. Então eu vou sentir, eu vou me sensibilizar, eu vou ver os parentes mais próximos do que eu ainda chorando, tristes. É lógico que isso vai mexer comigo. Mas isso vai me levar pro buraco? Não vai. Por quê? Porque eu sou um autogerador de energia. Eu consigo no outro dia gerar a minha própria energia, né? A Júlia daí pergunta, como gerar a própria energia? Bom, aí é um pouquinho mais complexo, que não é um assunto que eu vou conseguir falar numa live, né? Mas assim, gente, não é para vender curso. Quem me conhece sabe que eu não sou vendedor, né? Eu faço os meus cursos e tal, mas eu não sou aquele cara, o marqueteiro, eu estou aqui falando para... Mas assim, o Alquimia Pessoal é um curso que se destina fundamentalmente para isso. O Alquimia Pessoal é um curso que te dá ferramentas diárias básicas, ferramentas de físicas, mentais, emocionais, para a gente gerar a nossa própria energia no dia a dia. Que daí, no curso ecológico eu consigo esmiuçar mais, eu falo de campo eletromagnético. Expandir campo eletromagnético. Vai ter, via a foto da Rê, agora eu lembrei, gente, dia 7 de setembro, para quem mora em Floripa e região, a gente vai ter um Alquimia Pessoal presencial, tá? Lá no espaço da Rê, que fica lá no sul da ilha, no Rio Tavares. O próximo Alquimia Pessoal Online é só lá mais para início de novembro. Porque agora vai ter um workshop Método Vênus, vou falar um pouquinho dele depois, né? Então o Alquimia Pessoal Online vai ficar mais para o fim do ano. Agora eu vou ter o Alquimia Pessoal presencial ali no sul da ilha com a Rei. Então quem é daqui da região, Floripa, Biguaçu, Palhoça, São José, Balneário, ou até outras cidades mais que quiserem se deslocar, lógico que a gente vai fazer tudo dentro dessas normas que tem, né?
não vai ser para a multidão, vai ser para um público menor. Então, quem quiser mais informações sobre, tem a Reta aí, a Renata Barreto, né? A Renata Barreto Yoga, eu acho que é esse o teu Instagram, né? Coloca de novo aí um coraçãozinho pra galera identificar. E aí vai ter esse Alquimia Pessoal com ela, tá? E no dia 5 de setembro eu vou fazer o Método Vênus com a doutora Catiúcia, que tá aí presente na live, né? Que aí também gera essa energia, mas é com uma finalidade um pouco mais específica, segmentada. É para autocura, saúde, longevidade, vitalidade e rejuvenescimento. Utilizar as novas energias, as novas frequências para esse determinado fim. A gente vai entregar um protocolo no final em MP3 para que as pessoas utilizem o protocolo e obtenham esses benefícios no dia a dia, tá? Então, dia 5 de setembro, agora é o workshop Método Vênus. Aí informações é com a Josi Palvels e com a Jaque Palvels, que está aí no comentário fixado. O Alquimia Pessoal, que vai ser presencial, o próximo, dia 7 de setembro, aqui na região de Floripa, é com a Renata Barreto, tá? Mas se quiser esquecer também, não pegou o contato dela, pergunta para mim, daí eu encaminho para ela sem problema nenhum, tá bom? Então, Júlia, eu aproveitei a tua pergunta e fiz um marketing aqui, né, dos cursos que vem por aí. Aprender a gerar a própria energia é um processo. A gente fala sempre essa palavra, né? E eu acho que tem gente que não aguenta mais ouvir essa palavra, né, gente? Teve uma época que eu não aguentava, porque eu estava tão assim, aquém do que eu estou hoje nesse caminhar de expansão de consciência. Aí eu pensava assim, quando é que eu vou sair dessa coisa, desse engodo, né? Financeiro, pessoal, emocional, mental que eu me encontro. Aí eu ia conversar com alguém que já tinha caminhado mais do que eu tinha caminhado na época, e essa pessoa vinha e falava, calma, é um processo. Aí eu falei, puta que pariu, lá vem esse processo de novo, né? Dava vontade de pegar uma cadeira e dar nas costas da pessoa, vai pra lá com esse tal de processo, eu não aguento mais ouvir essa palavra processo. Eu quero que alguém me diga quando, que dia, mês, ano, que esse negócio vai acabar e eu vou começar a literalmente viver isso na prática. Alegria, vitalidade, saúde, abundância financeira. Pô, isso está na teoria, não está na prática para mim. Então, aí as pessoas vinham e me falavam um processo. E o que aconteceu? Foi um processo. É isso. Porque não tem como ser diferente, gente. Passa por um processo. É lógico que o processo pode demorar 10 anos para um e 10 meses para outro. Depende do quê? Depende do contexto da pessoa, o quanto de crença limitante que ela traz, o quanto que o contexto que ela vive beneficia o caminhar dela, o quanto de energia que ela coloca no dia a dia para fazer ela caminhar. Se ela caminhar 10 passos... Jorge, mijando de rir é boa. Se ela caminhar 10 passos num dia, em 10 dias ela vai caminhar 100 passos. Mas se ela caminhar um passo só por dia, em 10 dias ela só vai caminhar 10 passos. Então aquela pessoa que caminha 10 passos por dia, no final de 10 dias vai estar aqui, enquanto a outra vai estar aqui. Por quê? Porque ela imprimiu um ritmo muito mais acelerado na caminhada dela. Simples assim. Comprometimento, como com tudo na vida, nesse aspecto não é diferente. As pessoas olham às vezes, né? Porque tem muita viagem nesse mundo que a gente vive aqui de expansão de consciência, de energia, né? Aí tem gente que me fala assim, nossa, legal, Fernando, que tu nasceu assim com uns dons espirituais, fantástico. Meu Deus, gente. Meu Deus, são 31 anos, pelo menos, trabalhando todos os dias. Trabalho interno, porrada daqui, porrada dali. Gente boa, graças a Deus, vindo me ajudando. Gente que baixa frequência vindo me dando porrada para me derrubar. Há 30 anos. Ou seja, eu estou no processo há 30 anos. Quando é que vai acabar o meu processo? Acho que nunca. Porque todos os dias eu estou dando um passo além na minha caminhada, ou seja, eu ainda estou no processo e daqui a 10 anos eu vou estar em outro patamar da minha própria caminhada. Porque eu não vou parar a minha caminhada. Simples assim. Demora, às vezes não demora. Tem processos que startam muito rápido, tem pessoas que reativam potenciais adormecidos de forma muito rápida.
E agora, o momento que a gente está vivendo de transição planetária é muito propício para reativar processos, para reativar dons, para reativar poderes que estiveram adormecidos, às vezes, durante milhares de anos. Né? Por quê? Aí a gente vai entrar na história do cinturão de fótons, da luz de Alcione. Não vai dar para eu explanar isso aqui. Né? Porque é toda uma explicação que eu preciso de tempo para explanar. Então, a Dedela, né? Não sei como é que é o nome, mas a Dedela perguntou: mas como começar esse processo? Amada, você já começou. Isso é o processo. Assistir uma live como essa, você podia estar assistindo a novela agora. Deve ter uma novela passando aí. Não sei, faz tanto tempo que eu não assisto uma TV aberta que eu não sei nem se tem mais novela, mas eu acho que tem, né? Deve ter uma novela ou alguma porcaria ligada aí na TV. Você não está lá, você está aqui assistindo a live. Isso é o processo. Você já iniciou o processo. A partir do momento que você começa a fazer as perguntas essenciais, muita catarse desde até chegar lá. A partir do momento que a gente começa a fazer as perguntas essenciais, as perguntas importantes que nós devemos fazer na vida, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito, a gente nunca ouviu... Gente, até os 30 anos de idade, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Alguém que quisesse descobrir o seu propósito. Eu estou falando de 15 anos atrás, 20. Não estou falando de 2 séculos. Eu estou falando de 20 anos. Ninguém falava isso, gente. Os pais de vocês queriam saber qual era o propósito da vida deles? Algum dia, alguém de vocês chegou em casa e viu o pai falando assim: nossa, eu quero descobrir o meu propósito quando você era criança, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Algum de vocês ouviu isso dos seus pais? Eu aposto que não. Se ouviu, parabéns, o teu pai já era fora da curva há 30 anos atrás. Por quê? Porque as gerações anteriores simplesmente não queriam saber qual era o propósito. O propósito da vida é trabalhar, ganhar dinheiro, ter um emprego estável, de preferência que seja o mesmo do início até o fim da vida, para se aposentar, criar família, adoecer, botar o chinelinho e morrer. É isso. Pronto. E nesse meio tempo, ser o mais feliz que se puder ser. Pronto. Fazer churrasco com os amigos domingo, encontrar a família, fazer almoço e ir na missa. Era isso. E por que está tão diferente? Porque os tempos estão diferentes. Nós estamos hoje, de novo, aí vamos voltar para o cinturão de fótons, mergulhados numa esfera de uma altíssima magnitude, que é a frequência de Alcione, que é a luz pura, que ilumina os caminhos, ilumina o quarto escuro. Estava tudo uma zona, tudo desorganizado, e de repente a luz acendeu, e a gente começou a enxergar. E nesse enxergar começou a sair coisas debaixo do tapete. Coisas que são desconfortáveis às vezes, da gente descobrir acerca da gente mesmo. E acerca do mundo, né? Que eu estava falando na outra live lá com a Fê. Tem gente que fala, nossa, o mundo está perdido, nunca teve tanta corrupção, nunca teve tanto assassinato, nunca teve tanta morte, nunca teve tanta... enfim. Não, sempre teve. Sempre teve. O que muda é que antes não tinha luz para a gente enxergar. Agora nós estamos imersos na luz. Se eu apagar a minha casa toda, blackout aqui, e ela tiver uma zona, eu fico confortável aqui dentro, porque eu não estou vendo a zona. Quando acende a luz, eu digo assim, nossa mãe, vou ter que arrumar isso aqui, não posso conviver nesse meio aqui. Mas até um pouco tempo atrás eu estava convivendo. Por quê? Porque eu não tinha consciência da zona que estava a minha casa. O nosso planeta está assim. A nossa vida está passando por isso. As gerações... As nossas gerações, gente, nós aqui da geração dos 40, 30, 40, 50, nós somos assim uns loucos, sabia? Nós somos uns loucos. Nossa, Sandra, é mesmo? Meu Deus, cara, que bênção isso. Ó, a Sandra tá falando que o pai dela era esotérico, assim, né? Místico. Bom, com certeza isso há décadas atrás. Se hoje já é esquisito, vocês não se acham esquisitos às vezes? Não se acham? Porque vocês são esquisitos. Vocês são estranhos. Eu sou estranho. Se a gente vai num meio normótico, num meio normal, ordinário, aquela coisa de dia a dia, assim, aquela coisa, né, do pessoal que está aí discutindo frugalidades, a gente é louco, a gente é estranho, a gente é esquisito. Hoje, imagina alguém com essa mentalidade há 20 anos atrás, há 30 anos atrás.
não era louco, aí era um paranoico, era um doente mental. Era considerado um doente, você tem que internar, ele está fora da realidade, ele vive em outro mundo. Porque a gente vive em outro mundo, não é? A gente não vive num mundo diferente. Tem gente que às vezes vem... Gente, quando o Michael Jackson morreu, eu falo isso nos cursos, a galera racha de dar risada. Eu fiquei sabendo 5 dias depois. E olha que eu sou fã do Michael Jackson. Porque eu estava numa das minhas imersões, eu morava em Ratones, e eu não pegava, não tinha Wi-Fi, só tinha lá o sinal do 3G na época. Aí eu resolvi deixar o meu celular na gaveta, fui pra montanha, fiquei lá, não tinha televisão, faz lá 15 anos que eu não tenho televisão. E eu fiquei vivendo lá, a Helena e a Morgana, e lá vivendo o meu dia a dia, comendo, ia no mercadinho ali, comprava uns negocinhos e voltava assim 2 minutos e voltava para casa, meio ermitão, barba crescendo. Aí tá bom, beleza, consegui, já fiz minha viagem interna, fui para casa dos meus pais almoçar. Aí eu cheguei para almoçar, televisão ligada, aquela cortejo e tal, aí falando Michael Jackson, aquela coisa que fica de semanas, né? Aí eu olhei assim, gente, Michael Jackson morreu. Vocês não têm noção, gente, da risada que foi assim. Tava meu pai, minha mãe, acho que minhas irmãs, não sei se estavam, mas tinha mais gente. Sim, mano, eu fui zoado assim a tarde inteira. Cara, que mundo que tu vive? Faz 5 dias que o Michael Jackson morreu. Eu não sabia. Eu tava em outra. Eu literalmente vivo outro mundo. Graças a Deus. Hoje eu vi uma postagem da Vani, né, uma foto dela, ela falando assim, Deus me livre de ser normal, né? Eu acho que para todos nós é assim, né, gente? Ah, a Bia tá aí, filhotinha, amada. Ô, filhota, que saudade, te amo. Esse final de semana a gente vai junto lá pra Indaial vai ver a irmãzinha. Vou te acordar à noite pra cuidar, pra trocar a fralda dela, tá? Então, gente, 9h57 já? Caraca, meu, passou muito rápido. Então a gente literalmente vive outro mundo, gente. E tá tudo bem. A gente não tem mais mesmo que querer agradar, que querer se enquadrar. Quanto mais a gente quiser se enquadrar em realidades que não são as nossas, mais a gente sofre. Mais a gente perde força. Mais a gente sai do nosso centro de força. E se distanciar do seu centro de força é a receita infalível para baixar a frequência. E quando baixa a frequência, abre porta. Quando abre porta, vem interferência espiritual de baixa frequência. Simples assim. Então esteja sempre dentro do teu centro de força. Seja estranho. Ponto. É isso que você é. Você não acredita mais. O mundo ordinário já não te serve mais. Ele não te sustenta mais, o mundo ordinário. Talvez em algum momento da tua vida sim. Agora não te sustenta mais. Senão você não estava aqui. Então, o nosso mundo agora é aquilo que foge do ordinário. O que foge do ordinário é extraordinário. Então esse é o nosso mundo. Nós vivemos num mundo extraordinário. Eu vivo no extraordinário mundo de Fernando. Não tem o fantástico mundo de Rafael, o fantástico mundo de Beatriz? A gente pode usar como extraordinário também. O extraordinário mundo da Paulinha. Pronto, né? E banca isso. Banca isso, gente. Tá? Cada vez mais, sabe o que é legal? Porque no início dessa caminhada a gente se sente muito só. Porque parece que a gente é louco sozinho. E aí a gente começa a caminhar e a gente vê que tem um monte de maluco tão doido quanto a gente, né? Que compactua, que vem assistir a live da gente. Olha que legal, tem 250 maluco aqui despirocado, né? E aí essa grande sala aqui daqui a pouco já geram outras conexões e a gente começa a ver, vai para outra live, para outra live, para outra live, para um curso e a gente começa a encontrar os nossos por sintonia, por ressonância de frequência. Essa nova família começa a chegar, muita gente vai ficar, é o que eu sempre falo, esse caminho exige uma boa dose de desapego. O desapego tem que estar presente nesse caminho, senão a gente não caminha. Porque pessoas vão ficar, situações vão ficar, contextos vão ficar. Então, gente, lide com isso, ponto. É assim que acontece, para todo mundo que eu vi até hoje, nessa caminhada, né? Mas é maravilhoso. 30 segundos. Hoje eu não vou fazer o Pai Nosso em aramaico, eu abri com ele. Galera, gratidão. Estamos juntos. Quarta-feira que vem a gente está junto aqui novamente. Segunda-feira às 18h30 eu tenho uma live com o Vitor Azini. Estejam lá presentes. E já vou fazer uma live com o Davi Fadel, meu brother que entrou aí,
falar um pouco mais dessa linguagem dentro do mundo corporativo. Beijo no coração.